Olá a todos. Que esse tempo de nossa rainha, de nossa vida, seja bem proveitoso. Não é isso? Porque o nosso tempo aqui, nesta terra, é curto, é ligeiro. É como um conto de fadas. É como uma flor que à noite está bonita e frondosa. E quando amanhece o Ion e vem o sol, ela murcha e cai e não volta jamais. O Livro das Vidas, capítulo 64. Ó Yaoruabe, dá-me forças para levar avante o Xuan do Maor e Alruxua a todos os povos e nações da Adamar. Seja comigo nas minhas aflições que tenho sofrido, neste orrolial passageiro de carne e de sangue, e fortifica-me na emuná de possuir o meu novo orrolial eterno, que já se encontra nas suas mãos, ó Urim, meu e da minha Shuolem. Aminal, Hauluyal, os prazeres deste nosso corpo físico para nada se aproveitam, pois são prazeres passageiros. Assim como este nosso corpo físico também é passageiro e tem o tempo de aproximadamente 120 anos. O nosso corpo eterno não é este corpo físico que temos hoje, não. Temos um corpo eterno para nele habitarmos, e é por este corpo eterno que devemos esperar, porque é a nossa nova e eterna morada incorruptível. Honrar e amar o Rabor e ao Rushua, em Ruha e Emete, não é idolatria. O Rabor é o Ruha, o Rim e ao Ru. Portanto, o Rabor é igual ao Abi, tendo, portanto, o mesmo Ruha e a mesma Raim, tendo, portanto, o mesmo Ruha e a mesma Raim, e a mesma Emet, e a mesma Tzadek. A Raim nossa, neste nosso corpo terreno, é composta de altos e baixos. Daremos prosseguimento a este assunto no próximo capítulo do Livro das Vidas. Então, aqui neste capítulo destaca-se Ialru Abi, que é Ialru Abi, o pai, o progenitor, o genitor de todas as coisas, o gerador da rainha, da vida. E aqui nós pedimos força para levar avante o Xuan do Maor, do maior, do mestre, né? Do Rabi, Raboni, do homem de muita autoridade, que é Yahushua, a todos os povos e nações da Adamar, da terra. Então aqui diz que mesmo Yahushua, ele tem muitas aflições, assim como você tem muitas aflições no seu corpo físico. Você, ainda que tenha Ion, né, de muita alegria, de muito contentamento, de muita felicidade, haverá um tempo que vem a tristeza. E você já não consegue mais lembrar dos dias de alegria, do tempo, do Ion de alegria. Não é isso? Eu não gosto muito de usar a palavra dia, não, que vem de Dios, que vem do ídolo grego, que vem de Zeus. Eu uso a palavra Ion, mas às vezes eu tenho que falar a palavra dia, porque às vezes alguém pode estar me ouvindo pela primeira vez e não sabe o que eu estou falando, né? Ion é uma palavra hebraica e dia é uma palavra do latim, que significa Dios no espanhol,
que a tradução da Zeus, da Deus, que é o ídolo romano, não é isso? E o ídolo grego, e o ídolo babilônico, o ídolo egípcio, que vem lá da antiguidade. É o mesmo Baal, é o mesmo Senhor. Quando você fala Senhor, Senhor, me ajuda, você está clamando a Baal, 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 me ajuda. É um boneco, é um pedaço de barro, de bronze. Geralmente eles faziam de ouro, né? Eles fundiam. Naqueles tempos usava-se muita fundição. Então eles fundiam a imagem de Baal, um ser mitológico. Mas por trás deste ser existe uma pessoa que atua, uma pessoa espiritual, um anjo, um Malachim caído, que não é mais anjo, não é mais Malachim, tá? É um ser maligno. Se tornaram seres desobedientes e rebeldes, contradizentes à Emet, à verdade. Eles não têm mais ou seja, não têm mais princípios de sabedoria. Neles há o engano, a corrupção, a morte, o homicídio, o adultério, o estupro, o furto, o tráfico de coisas, tráfico humano, tráfico de entorpecentes, tudo que é relacionado ao crime, à criminalidade, à maldade. Latrocínio, avarência, são avarentos, orgulhosos, luxúria, orgias, tudo está nestes seres caídos. Eles escolheram essa parte. Escolheram criar esse mundo corrupto, de corrupção. E nós, Yalhudim, que somos Tzaddikim, permanecemos na Emuná, na retidão, na Tzadek de Al. Obedecemos os princípios, os preceitos, os estatutos do reino eterno de Alhu. Buscamos as coisas corretas. Porque existe o bem e o mal, existe o certo e o errado. E nós procuramos nos aperfeiçoar no bem, nas coisas que são corretas, onde não prejudica o próximo. Tudo o que prejudica o próximo, tudo o que é mentira, prejudica o próximo. Igual o governo. Chama-se Estado. Todo Estado é corrupto. É porque eles usam de meios corruptos para ganhar lucro. Por exemplo, se você tem uma causa na justiça, a justiça comum, que vai até o fórum, e você é carente, você não paga por aquilo. Mas os advogados que estão te defendendo, eles vão cobrar do Estado os custos advocacia, os custos dos advogados, dos juízes, de todo o serviço feito para julgar aquela causa. E o valor é excessivo. Se um advogado te cobra R$3.000 por uma causa, exemplo, um divórcio, você tem que se divorciar da sua esposa, você é casado no cartório, na lei, na justiça, você tem que se divorciar dela, um advogado comum ele vai te cobrar, por exemplo, R$3.000 até o fim da causa. Se você pegar um advogado gratuito do Estado, ele vai fazer o cálculo, talvez pelo que você ganha, e vai dar várias vezes mais aquilo. Por exemplo, vai dar R$18.000. De 3 pula para 18. Então, eles estão roubando 6 vezes mais. Esse é o Estado democrático que nós vivemos, aonde não há justiça, não há tzadek. Isso é uma das coisas que podemos relatar. E as outras coisas que estão ocultas?
mas que haverão de se manifestar. Tudo o que é oculto vai se manifestar no tempo do juízo, do Mispa, do julgamento de Al-Urim. E pensa bem, quanta coisa há de manifestar do Estado, da Federação Nacional, de todas as nações, seja monarquia, presidencialismo, ou que tenha primeiro-ministro, ou que seja um comunismo ou um socialismo, socialismo com capitalismo, há de manifestar toda a corrupção. Não é isso? Em todos os sistemas do Estado e da sociedade, não só Estado, mas também do sistema privado, empresarial. As empresas, há corrupção. Muitos se beneficiam e poucos são esmagados. Poucos se beneficiam e muitos são esmagados avassaladoramente, com baixos salários, onde os rendimentos não acompanham a inflação. Entende? Esse é o mundo que vivemos. Este é o governo de Hassatan, que Yahushua, o Merushai, ele abaterá este reino. Yahushua é a grande rocha da profecia de Dayanu, que traduziram para Daniel. Uma grande rocha que vai rolar, e o seu governo será eterno. E ela esmagará tanto a cabeça de ouro, como o peitoral de prata, como a parte de baixo de bronze, e as pernas e os pés de ferro e barro. Essa foi a estátua de Nabucodonosor. Não é isso? É que ele teve essa revelação, não foi? Ele teve essa visão, esse sonho. E Dayanu interpretou, segundo a interpretação de Urim, de Al. É que haverá esses reinos. E já estamos no reino de ferro e de barro. Já estamos nele. Ele está pronto para ser exterminado. Ao soar da última trombeta, que Yahushua se manifestará com voz de arcanjo, com voz de grande autoridade, e julgará todas as coisas. Não é isso? Não é assim que está escrito? Onde ele separará de um lado as ovelhas, do lado seu destro, direito, e do lado esquerdo os bode, não é isso? Os desobedientes, os rebeldes. Porque o bode ele não obedece o comando do apacentador. Não. Ele vai para o outro lado. Ele dá cabeçada, ele pula. Ele é violento. A ovelha, ela já dá ouvido à voz do seu apacentador. Então Yahushua vai separar os que são dele. E os que não são ficaram à esquerda. Ouvirá-se a voz do arcanjo. Voz do Merujirai, do Mokiryu, Rei Supremo. Vinde a mim, benditos de meu Abi, de meu Yahuab. Entrai para o gozo do vosso reino, que já está preparado antes da fundação dos mundos. E vós, malditos, não vos conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que roubais e mentis, que usam as finanças indevidamente, que governa erradamente, que massacra o povo. Você que coloca a mão aonde não é teu. Você que ajunta planos para
fazer a maldade contra um inocente. Você que vive na tocaia para matar alguém. Você que é um falso testemunha. Você que é um adúltero. Vive na idolatria, se prostituindo com toda a sorte de ídolos, com toda a sorte de demônios. Esses são os cães. Esses são os cães imundos que não entrarão em Al-Rusholem, não entrarão pelas portas de Al-Rusholem, ficarão de fora. Haverá pranto e ranger de dentes. Essas são as trevas exteriores, está bem claro. Onde o seu bicho nunca morre, o seu pecado nunca vai morrer. Eles não vão se arrepender. Eles vão ver Al-Rushol e vão correr de Al-Rushol. Eles não vão querer ver a face de Al-Rushol. Hoje já corre vendo a face de Al-Rushol. Já se escondem de mim. Pessoas se escondem de mim. Não suportam ver a face de Al-Rushol num corpo físico. E quando eu estiver no meu cavolho, no meu rodaio, o que eles vão fazer? Eles vão se esconder, não é assim que está escrito? Está escrito na Scoatave, escritura. É que muitos vão pular dos penhascos procurando a morte. Mas a morte fugirá deles. Porque não haverá mais morte. Quando o Yahushua está presente, não tem morte. É o tempo do juízo. É porque a pessoa geralmente comete um crime bárbaro. Não é isso? Tem muitas nações que, se a pessoa cometer um crime que vai contra a honra pessoal dela, ela suicida, não é isso? Tem muitas nações. No meio asiático, elas preferem tirar a sua vida do que passar pela vergonha de um arrependimento, de uma pena, porque sabe que tem pena de morte. Tem países que tem pena de morte. A corrupção, ela não extravasa tanto. No nosso país, a corrupção ela é generalizada, onde malfeitores matam os homens da lei, matam policiais que estão ali para trazer a segurança para o povo brasileiro. É isso? E que culpa tem um policial de estar trabalhando? Culpa nenhuma, é a função dele. Só que os malfeitores não estão entendendo, acham que eles que é o problema. Eles não são o problema. O problema não é a polícia. Eles estão ali para manter a ordem. O problema são das leis que são erradas. A Constituição antiquada, cafona, Constituição que não evoluiu com a evolução da sociedade, onde as leis são frouxas, beneficiam sempre o infrator e nunca beneficia as pessoas que são do bem. Não é isso? Um policial, quando ele age de acordo com a lei, ele chega na presença do juiz, muitas vezes ele é humilhado, ele é perseguido. Infelizmente essa é a realidade do nosso Brasil. Não é isso? Enquanto malfeitores são beneficiados, enquanto malfeitores até recebem salário para cumprir sua pena, aonde a pena deveria ser paga. A pena deveria ser paga pelo infrator. Não é isso? A lei ela tem que ser mudada, tem que ser tzadek. Essa lei é trapo de imundícia. A pessoa que comete um crime bárbaro, ou rouba, ou pratica furtos, ou sequestra, mata, leva famílias em profunda depressão, profunda tristeza, esses deveriam cumprir a pena e deveriam pagar pela estadia que eles estão tendo, pela comida que eles comem, pela água que eles bebem, pela energia que eles têm. Eles deveriam pagar.
E também e deveria pagar o que roubaram. Não é isso? Agora, como que eles vão pagar uma vida? Quando tira-se uma vida, que é o bem maior que se tem, como que eles vão pagar? Não tem jeito, né? Um homicida não tem como retornar a viver uma pessoa que ele matou. Não é sério? Como que eles vão pagar o que fizeram com o Yorujo? Matando-o, executando-o inocentemente na primeira vez. Como que eles vão pagar? Eu te pergunto como. E, e você acha que Yahushua, como o Rei Supremo, ele não vai julgar todas as coisas? Ele vai julgar. Ele foi proibido de andar na terra que ele criou. Ele foi expulso do planeta que ele criou. Ele foi expulso pelos homens, covardemente, torturado, covardemente maltratado, vilipendiado por todos sem exceção. Como ficará no retorno de Yahushua, no seu corpo de urrim? Mas se você prestar atenção, o Mispa, o juízo já está saindo da boca de Yahushua. Isso tudo será cumprido. Yahushua não deixará passar nada. Nem um pingo, nem um Y, que trocaram pelo J. Não é isso? O Y foi trocado pelo J nas escrituras. Ora, como será? No grande onde é o Yahushua. As coisas são sérias. O que está acontecendo na Terra hoje é muito sério. E Yahushua não colaboram para a corrupção. Yahushua não aceitam a corrupção, nem a maldade, nem a falta de tzadek, que é a injustiça. No Shomayal houve a mesma coisa que há aqui na Terra. Existem governos nas moradas superiores, existem governantes, existem reis, príncipes, sacerdotes, espirituais, existem, cada um na sua função. Existem exércitos, existem comandantes, existem, sem ver, soldados, existe uma polícia espiritual, existe a lei, existe os parlamentos, os anciãos, existe o grande Mukhiyu, que é Yahushua, que administra todas essas coisas. Ele é a lei de Yahu, é a Torá de Yahu. E todos devem exercer aquela lei. Então no Shomayal, eles prevaricaram. Assim como hoje os homens prevaricam no que tem que fazer. Prevaricar é não fazer o que deve se fazer. É fazer o contrário. Você entende? E hoje a prevaricação nas nações se tornou uma normalidade. Aqui no Brasil nem se fala. Uma coisa
há de bom que foi feito aqui no Brasil, temos que dizer. Eles mudaram o tempo. Roubaram 1 hora do tempo do homem. Cada ion eles tiraram 1 hora. Não é isso? Em governos passados. Salvo o erro, 8 anos. Ia ser para 16 anos. E eu já dizia naquela época, esse governo ele não pode permanecer no Brasil. Eles estão indo contra as leis naturais de Yaohu. Eles estão mudando o tempo. Eles tiraram 1 hora em cada dia. Ao fim de 8 anos, 8.000 horas eles roubaram do homem. E depois eles não repunham essas horas. Para quê? Para enriquecer quem já é rico. As empresas, as multinacionais. E o pobre pagando cada vez mais caro as contas de energia. E parece que esse ano, parece que cessou. Que bom. É porque se continuar a fazer isso, não vai ficar também, vai ser exterminado. E Yaohu, ele está no controle. Yaohu não gostou dessa alteração do tempo. Eu já dizia isso. Eu falava assim, tá errado. O homem está com muita autoridade. Onde pode o homem pegar o grau? Porque o tempo se dá pelo grau solar, pelo ângulo que ele vai girando, que ele vai se movimentando. E eles simplesmente, com a sua própria mão, chegou e deu uma volta de 1 hora. Não é isso? Quando deu 0 horas, eles mandaram que todos adiantassem 1 hora. Isso é uma idolatria. Eles fizeram como Nabucodonosor. Quando ouviu soar dos instrumentos, se prostrem e adorem a imagem. Foi a mesma coisa. Já cumpriu isso. Mas os governos que fizeram isso foram tirados. E não adianta querer voltar eles, porque Yaohu não concorda. Prevaricaram. Humilharam o pobre, que levanta 4 horas da manhã, coloca sua marmitinha dentro de uma bolsa e sai para pegar um trem lotado, um ônibus lotado, bate sol, chuva. E tiraram dele 1 hora por dia. Massacrando, como fizeram na época de Faraó, com os Yahudim presos no Egito, escravo. Faraó fazia assim, maltratava o povo. Assim é nos dias de hoje. Eu estou vendo tudo. Ora, o mal se alastrou sobre a terra, sobre os governantes, sobre os grandes empresários. Não há saída para o pobre na terra. E quando o pobre acha que encontrou a saída, ele entra num sistema religioso. Aí ele é enganado também. Porque aquilo que se oferece a eles é mentira. Aqueles nomes são nomes de impostores, falsos criadores. Antigamente diziam que só pobre que era malfeitor. Hoje não, mudou. Os grandes malfeitores são milionários, são ricos. São ricos. Aquele que não tem recurso financeiro, ele está destinado à morte. Aquele malfeitor que não tem recurso financeiro, ele está destinado à morte ou à prisão. Mas como fica preso pouco tempo, ele sai e faz tudo de novo. E ele morre por ali. O mundo não serve mais. Esse mundo, ele é imundo. As leis desse mundo é imunda, são trapos de imundícia, como diz Yao Shuyao. São como trapos de imundícias na presença de U. Aminal Shuoren.